alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos, da disciplina de matemática, e na aula de hoje nós vamos fazer a nossa correção da atividade. Tá, gente? É um conteúdo bastante simples, mas pode se tornar complicado se você não souber fazer as operações, se você não entender as propriedades, se você não entender as definições, certo? Então, na aula de hoje nós vamos fazer a correção da atividade referente ao conteúdo de adição e subtração de frações. Beleza, gente? Então nós vamos aqui para a questão de número 1. Calcule as frações e, se possível, simplifique o resultado. Então, neste caso, nós vamos, além de calcular as adições, as subtrações, aonde cada questão indicar, nós vamos ter que simplificar, se possível, o resultado. Então, são duas situações diferentes, beleza? Então, de acordo com o conteúdo de sala de aula, nós vimos o seguinte: é possível somar duas frações. Somar ou subtrair duas frações que tenham o mesmo denominador. Então, para que tu consiga somar uma fração ou subtrair duas ou mais frações, é necessário que os denominadores sejam iguais, beleza? Então, se você olhar aqui na letra A, nós temos um décimo mais um sétimo, 7 décimos, né? Na verdade, aqui nós temos duas frações de mesmo denominador. É possível somar nesse caso? Sim, professor, é possível somar. E aí, como é que a gente faz para somar? Beleza. Quando tu reconhece que é possível somar ou subtrair uma fração, aí tu precisa aplicar a regra, porque tem muita gente que faz errado, gente. Acha que é somar de qualquer maneira, assim como você soma dois números naturais. Tem gente que faz assim, ó. Pega 1 mais 7, 8, 10 mais 10, 20. Aí coloca 8 sobre 20, 8 20avos. Isso é errado. Existe uma regra para tu somar ou subtrair duas frações. Qual é a regra? Você soma ou subtrai numeradores e conserva o denominador. Ou seja, os denominadores são iguais? Aí a pergunta é: professor, quem é o denominador? O denominador sempre é o elemento aqui, ó, que vai estar na parte de baixo da fração, beleza? Em cima são os numeradores. Então, neste caso aqui, o que é que nós vamos fazer? Aplicando a regra da adição e da subtração, você vai repetir o denominador, que são iguais, precisam ser iguais. Uma vez eles sendo iguais, você vai repetir o denominador e vai somar ou subtrair os numeradores. Nesse caso aqui é uma adição, então você vai somar 1 mais 7, certo? E vai repetir o denominador, que é 10. Então vai ficar aqui, ó, 1 mais 7 sobre 10. E 1 mais 7, gente, equivale a 8. Então, o resultado dessa adição é 8 décimos. E aí nós temos o resultado, que é 8 décimos. Beleza. E o que é que a gente precisa fazer agora? Simplificar. Como é que a gente simplifica uma fração? O primeiro ponto é que você vai analisar os elementos dessa fração, numerador e denominador. Você vai perceber que tanto 8 como 10 são números pares. Se são números pares, ambos são divisíveis por 2, podem ser divididos por 2, então a gente vai simplificar desta maneira, certo? Então, ó, 8 dividido para 2 equivale a 4, e 10 dividido para 2 equivale a 5, então aqui 4 quintos. E você vai observar que nessa fração resultante aqui, que é uma fração equivalente, redutível, apenas o 4 é par, ou seja, apenas o 4 é dividido por 2, o 5 não é. Então, neste caso, você findou o processo da simplificação, acabou. Você encontrou a fração simplificada, a fração mais simples, que também é chamada de fração irredutível, tá? Se você não sabe desses termos, dessas definições, eu aconselho que você assista vídeo aula da aula passada, beleza? Então nós temos aí o resultado, ó, 4 quintos. Ah, professor, mas 8 décimos não é o resultado? É, mas não é a forma simplificada desse resultado. E aí você simplificando vai encontrar 4 quintos. Beleza, gente? Agora nós vamos para a letra B. Na letra B nós temos 5 sextos menos 1 sexto. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: é possível subtrair nessa situação? A resposta é sim, né? Porque os denominadores eles são iguais. Nesse caso, como é que você vai fazer? Aplica a regra da adição e da subtração. Eu não vou subtrair os denominadores, eu vou repetir o denominador, ou seja, eu vou conservar o denominador, vou subtrair apenas os numeradores. Quem são os numeradores? O primeiro é o 5 e o segundo é 1. Então vai ficar assim, ó: 5 menos 1 sobre 6, ou seja, eu conservei os denominadores que já eram iguais, beleza? 5 menos 1, gente, equivale a 4. Então a fração resultante vai ser 4 sextos, beleza? Então neste caso, o que é que a gente vai ter que fazer agora? Simplificar. Simplificar aqui é possível? Sim, professor, é possível. Por quê? Porque ambos os elementos, numeradores e denominadores, numerador e denominador são números pares. E toda vez que o número for par, ele é divisível por 2. Então, ó, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3, ou seja, nós vamos encontrar como fração irredutível, a forma mais simples de 4 sextos, a fração 2 terços, beleza? Então está simplificado. Na letra C, a diferença da letra C para as anteriores é que aqui nós temos 3 parcelas, né? Mas a forma de calcular não vai mudar, vai continuar sendo a mesma. Então você vai observar que os denominadores todos são iguais. Então neste caso, o que é que vai acontecer? Nós vamos conservar, ou seja, nós vamos repetir o denominador
e vamos somar onde tiver que somar e subtrair onde tiver que subtrair. Então vai ficar aqui, ó, 1 mais 7, tá aqui, ó, 1 mais 7 menos 3, ou seja, 1 mais 7 menos 3. 1 mais 7, 8. 8 menos 3, 5. Então vai ficar 5 décimos. É possível simplificar 5 décimos? Sim, gente, é possível. Ah, professor, mas o 5 ele não é um número par. O 10 ele é par. Mas existe um número que consegue dividir o 5 e o 10. E esse número é o próprio 5, né, gente? Se você pegar o 5 dividido para 5 dá 1, 10 dividido para 5 dá 2. Então, a fração irredutível, ou seja, a fração mais simples que eu consigo encontrar a partir de 5 décimos é 1 meio, que é 1 sobre 2, beleza? A simplificação vai funcionar desta maneira. Eu tenho que buscar um número que consiga dividir simultaneamente numerador e denominador, beleza? Na letra D, gente, nós temos aí, ó, 7 quinzeavos menos 3 quinzeavos menos 1 quinzeavos, ó. Você vai perceber aqui que os denominadores são iguais. Se eles são iguais, é possível você somar e subtrair, beleza? Então, de acordo com a regra, o que você vai fazer é isso, ó, você vai repetir o denominador e vai subtrair onde tiver que subtrair e somar onde tiver que somar, que são todas subtrações. Então, vai ficar, ó, 7 menos 3 menos 1. Então, tá 7 menos 3 menos 1. 7 menos 3 equivale a 4, né? 4 menos 1 equivale a 3. Então, o resultado da fração será 3 quinzeavos. E aí a pergunta é a seguinte, é possível simplificar? Claro que é, né, gente? 3 e 15, apesar do 3 e o 15 não ser número par, mas eles são dois números ímpares que têm algo em comum. Ambos podem ser divididos pelo próprio 3, tá? Então, se a gente simplificar aqui dividindo por 3, você vai encontrar o seguinte, ó, 3 dividido para 3 é 1, e 15 dividido para 3 é 5. Então, você vai encontrar a fração irredutível equivalente a 1/5, tá? Que é a forma mais simplificada de você representar essa fraçãozinha que é 3 quinzeavos. Bacana, gente? Letra E. Na letra E você tem 7 vinteavos mais 1 vinteavos mais 7 vinteavos. Então, de acordo com a propriedade, a definição de fração e adição e subtração, é possível somar, né? Então vai ficar como? 7 mais 1 mais 7 sobre 20. Lembrando que o denominador sempre ele é repetido, conservado. Bacana? E aí vai ficar assim, ó, 7 mais 1, 8. 8 mais 7, 15. Vai ficar 15 sobre 20, 15 vinteavos. E aí é possível simplificar? Claro que é. Aqui a gente vai utilizar a divisão pelo 5, tá? É claro que se você tiver dificuldade, você vai parar, vai analisar. É importante que você saiba as tabuadas, beleza? 15 dividido por 5 dá 3. E 20 dividido por 5 dá 4. Então você vai encontrar como fração irredutível a fração 3/4. Bacana, gente? E aqui a letra F. Olha só, os denominadores são iguais, então a gente repetiu 18. E o que é que a gente vai fazer com os numeradores? Somar onde tiver que somar, subtrair onde tiver que subtrair. 5 mais 11 menos 13. Então, 5 mais 11 menos 13. 5 mais 11, gente, 16. 16 menos 13. 16 menos 13 dá 3. Então, vai ficar 3 18avos. E é possível simplificar, né, gente? Basta você dividir por 3. 3 dividido para 3 é 1. 18 por 3 é 6. Então, a fração irredutível, ou seja, a fração mais simples é 1/6. E aí, nós ficamos agora com a letra G e H. Tanto na G como na H, vai aumentar em mais parcelas, né? Que são, aqui, ó, a letra E e a letra B tem 2. A partir da C até a F tem 3 e a G até a H são 4. Mas a propriedade, a forma, a ideia de resolução, o raciocínio continua o mesmo, tá? Você vai observar que os denominadores são todos iguais. Se são iguais, tá liberado somar e subtrair. Bacana? Então, o que é que você vai fazer? Vai conservar o denominador, vai somar onde tiver que somar, subtrair onde tiver que subtrair. Então, vai ficar, ó, 7 mais 4 menos 5 mais 3 menos 9. Então, tá aqui, ó, 7 mais 4, 11. 11 menos 5 dá 6. 6 mais 3 equivale a 9. 9 menos 9 equivale a 0. Vai ficar 0 sobre 6. Gente, mas lembra que toda fração ela representa uma divisão. Toda fração ela representa uma divisão, porque pela própria definição ela se configura em partes de um inteiro. Como é que eu obtenho partes quando a gente divide? Então, como é que funciona a divisão aqui, professor? É o numerador que é dividido pelo denominador. Agora, olha bem aqui para esse numerador. Não é 0? 0 não é a ausência de objeto de valor? Se eu dividir 0 em 6 partes, cada parte vai ficar com quanto, gente? Com nada, né? Com 0. Então, ó, 0/6 ou 0 sobre 6 equivale a 0, beleza? Então, esse é o resultado, é a forma simplificada. E na H, gente, nós temos aqui, ó, 1 sobre 20 mais 3 sobre 20, 11 sobre 20 menos 7 sobre 20. E aí você vai verificar que os denominadores são iguais. Então, o que é que você vai fazer? Vai repetir o denominador
somar onde tiver que somar numerador, subtrair onde tiver que subtrair os numeradores. Então aqui vai ficar, ó, 1 mais 3 mais 11 menos 7. Então, ó, 1 mais 3 é 4. 4 mais 11, 15. 15 menos 7, ó, 8. Tá? E aí vai ficar o seguinte, 8 sobre 20. E aí a gente vai precisar simplificar, não é, gente? E aí, fazendo a simplificação, poderia dividir por 2? Poderia. Aí você faria 8 dividido para 2, 4. 20 dividido por 2, 10. Só que aí você teria que dividir novamente por 2. Beleza? Você teria que dividir 2 vezes para simplificar. E aí é preferível que você poupe tempo, né? Então você já pode dividir direto aqui por 4. Não necessariamente você vai dividir sempre por 2. Se for possível dividir por um número maior, melhor ainda, que o processo da simplificação fica mais curto. E aí 8 dividido para 4 dá 2, e 20 dividido para 4 dá 5. Então a fração equivalente é 2/5, beleza, gente? Então essa primeira questão, ela era mais para você treinar a definição. Na maioria das vezes não é assim que vai aparecer para você, tá? Não vai ser as frações com o mesmo denominador. Bacana? Então essa segunda já é bem interessante, ó. Se de 11/20 você subtrair 2/5, que fração você vai obter? Ou seja, se eu tenho essa quantidade e vou subtrair dessa quantidade 2/5, que fração eu vou obter? Então, na verdade, o que a questão está querendo que eu faça é isso, ó. Eu tenho uma quantidade, 11/20. Se você subtrair 2/5 dessa primeira quantidade, quanto é que tu vai obter? Aí é que tá, beleza? Aqui é uma subtração de frações. E por definição, nós só podemos somar ou subtrair frações que tenham o mesmo denominador. Mas você vai observar que tanto o primeiro denominador como o segundo, que 25, são diferentes. Então, nesse caso, professor, como é que a gente vai fazer? A gente não faz, a gente não resolve? Não, não é assim que funciona. Quando os denominadores são diferentes, você vai precisar trabalhar com frações equivalentes. Frações equivalentes, gente, são frações que correspondem numericamente às frações iniciais, só que elas podem ser maiores ou menores. Por exemplo, considere aqui a letra A, 4/5, ela é equivalente a 8/10. Por isso que você simplifica. Você está simplificando como? Você está dividindo ambos, numerador e denominador, por o mesmo valor. Ou seja, 4/5 e 8/10 são equivalentes. Beleza? Então você vai ter que encontrar frações equivalentes a essas, de modo que essas frações equivalentes tenham o mesmo denominador. A priori pode parecer muito difícil, mas existem formas de você fazer, existem bizus, regras, que você consegue identificar essas frações equivalentes com maior rapidez. É claro que é interessante você conhecer todas as justificativas, mas de início você pode fazer da maneira que eu vou ensinar para você agora, tá? Que foi explicado lá na nossa última videoaula. Neste caso, existe um processo para tu identificar de forma mais simples as frações equivalentes a essas duas iniciais. E a maneira é você obtendo o MMC dos denominadores 25. Ó. Como é que você calcula o mínimo múltiplo comum? Uma das formas de você calcular é utilizando a decomposição em fatores primos, que é isso que nós vamos fazer aqui, tá? Eu vou decompor em fatores primos o 20 e o 5. Essa decomposição é simultânea, né, gente? Então aqui, pela decomposição em fatores primos, como é que eu tenho que proceder? Primeiro eu tenho que lembrar que eu só posso utilizar nessa divisão números primos, né? Eu espero que você lembre o que é que são números primos. Se você não lembrar, pega o livro de matemática, vai lá no início de múltiplos e divisores e você vai relembrar. Que eu tenho certeza que a maioria sabe. Pode não estar lembrando, mas já estudou antes. Então eu preciso saber que o único número primo que é par é o número 2. E aí os números primos em sequências, os menores são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante, beleza? Não são todos os ímpares que são primos. Então, neste caso, eu vou olhar para 25. E a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: tem algum número par? Aí você vai me dizer: tem, professor, o número 20. Se tiver pelo menos um número par, eu vou ter que dividir pelo 2. Então, vai ficar assim, ó. 20 dividido por 2 dá 10. O 5, ele é divisível por 2? Sim ou não? Não, né, gente? Para ser divisível por 2, o número precisa ser um número par. Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Já que o 5 não é divisível por 2, eu vou repetir ele, beleza? Então, vai ficar assim, ó, 20 dividido para 2 é 10. 5 dividido para 2 não dá, então eu vou repetir. Então, vai ficar aqui, ó, 10 e 5, beleza? Eu só divido se for possível dividir. E aí, a pergunta que eu te faço novamente. Entre 10 e 5, tem número par? Tem, né, gente? O 10. Então, novamente, eu vou ser forçado a dividir pelo 2. Então, 10 dividido para 2 dá 5. 5 por 2 não dá, repete. Então, o resultado vai ficar 5 e 5. Beleza, gente? Agora eu te pergunto, tem algum número par? Não tem. Então, não posso mais dividir por 2.
O próximo número primo que nós temos é o 3. E eu vou verificar que o 5 também não é divisível por 3, né? Gente, questão de divisibilidade é quando o resto é zero, tá? Você divide e o resto da divisão dá zero. E aí eu vou perceber que o 5 só é divisível por ele mesmo, que é o 5, que é um número primo. Então eu vou dividir aqui por 5. Ó. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. Nosso objetivo na decomposição é que tanto para a primeira como para a segunda coluna eu encontre 1 como resultado. E aí, quando você encontra 1 como resultado, significa dizer o quê? Que o processo da decomposição ela acabou. E o que é que eu faço agora? Eu vou pegar os divisores, que são 2, 2 e 5, e vou calcular o produto desses divisores. Ou seja, eu vou multiplicar 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 5, que dá 20. 20 é o resultado do MMC entre 25. Ó. 20 é o resultado do MMC entre os números 20 e o número 5. E o que é que significa para a nossa situação, para a nossa conta, o 20 ser o resultado do MMC? Significa isso, gente, que as frações equivalentes que nós vamos ter que encontrar, elas vão ter que ser frações equivalentes que possuam o mesmo denominador. E quem será esse denominador? O 20, que é o resultado do MMC. Então, ó, esse 20 aqui, ele vai continuar sendo 20 e esse 5 vai deixar de ser 5 e vai passar a ser 20. Só que até então aqui, nessa fração equivalente, nós só calculamos os denominadores. Falta calcular quem? Os numeradores. E como é que eu faço isso, professor? Se eu já sei que o resultado do MMC é 20, é porque os denominadores das frações equivalentes devem ser 20. Exatamente, até aí tudo bem. E como é que eu faço para encontrar os numeradores? Aí é simples, gente. Basta você fazer comparação. Vou te explicar. Quem é a primeira fração inicial? 11 20avos. Quem é a primeira fração equivalente? Essa daqui, ó. Então eu vou comparar. Vou comparar o quê? Um denominador com o outro, ó. De 20 para 20, gente. Aumentou ou diminuiu? Nem aumentou e nem diminuiu. Continuou sendo 20. Ou seja, teve alteração? Não. Se o denominador ele não se altera, o numerador, que é 11, também não vai se alterar. Ou seja, se aqui é 11, aqui vai continuar sendo 11. Então, a primeira fração equivalente vai continuar sendo a mesma, 11 20avos. E agora, o que é que eu vou ter que fazer? Comparar as segundas frações. A segunda fração inicial com a segunda fração equivalente. E aí eu vou comparar, vou começar comparando quem? Os denominadores, é claro. Eu tenho aqui o 5 e tenho o 20. De 5 para 20, aumentou ou diminuiu? Aumentou, não aumentou? Aumentou quantas vezes? Eu não estou querendo saber quantas parcelas aumentou. Parcela significa dizer que eu vou ter que somar, não é 15. Eu quero saber quantas vezes. Vezes tem a ver com multiplicação. Então, o 5 para 20 aumentou, ó, 4 vezes. Professor, 4 vezes sim. 4 vezes 5, ó, eu chego em 20. Ora, se o denominador aumentou 4 vezes, o numerador, que é o 2, vai ter que aumentar 4 vezes também, ó. 2 vezes 4, que dá 8. Ou seja, a segunda fração equivalente vai ser 8 20avos. Entenderam, gente, como é que funciona? Eu espero que sim, tá? Então, nós temos aqui, ó, 11 20avos menos 8 20avos. Nesse caso aqui, é possível subtrair agora, gente? Sim, por quê? Porque os denominadores são iguais. Então, como é que vai fazer a situação? Conserva, repete o denominador, subtrai os numeradores. Quanto é que é 11 menos 8, gente? 11 menos 8, 3. Então, vai ficar, ó, 3 20avos. Então, esse é o resultado da segunda questão, tá? É um pouquinho mais longo, só para tu entender, tá? O que é que acontece. Beleza, gente? Então, vamos passar aqui para a terceira questão. Olha lá, ó. Para fazer um trabalho escolar, Gustavo usou 3/5 de uma folha de cartolina, enquanto sua irmã usou 1/4 da mesma folha para fazer o seu trabalho. Que fração dessa folha os dois usaram juntos? Beleza, ó. Cada um usou uma determinada quantidade. E aí quer saber, ó, que fração dessa folha os dois usaram juntos, gente? E se usar junto significa dar a ideia de quê? De adição ou de subtração, gente? De adição, né? Então eu vou ter que somar as duas quantidades. A primeira quantidade é 3/5, que foi o que Gustavo usou. A segunda quantidade é 1/4, que foi o que a irmã dele usou. Então eu vou ter que somar essas duas quantidades, beleza? Só que acontece que tem um problema aí. Eu não vou conseguir somar do jeito que está aqui, porque os denominadores são diferentes. Para somar, os denominadores precisam ser iguais. Então, nesse caso, eu não vou poder somar do jeito que está aí. Eu já vi muito aluno fazendo assim, gente, ó. 3 mais 1, 4. 5 mais 4, 9. Ó, professor, 3 sobre 9. Tá totalmente errado. Para tu somar fração, existe regra. E qual é a regra? Que quando os denominadores são iguais, eu somo os numeradores, conservo o denominador. E quando eles são diferentes, aí eu vou precisar utilizar as frações equivalentes. Beleza? E é isso que nós vamos fazer. Vamos buscar as equivalentes. Então, nesse caso aqui, como os denominadores eles são diferentes,
eu vou primeiramente calcular o MMC de 5 e 4. Então vamos lá, pelo processo da decomposição. Entre o 5 e o 4, tem algum número par? Tem, é o número 2. Então vamos dividir, é o número 4. Então vamos dividir por 2, né? O 5 ele não é divisível por 2, então ele repete. Só que 4 dividido para 2 é 2, então vai ficar 5 e 2. Tem o 2 que é número par, então divide novamente pelo 2. Ó. 5 não dá, repete, 2 por 2 dá 1. Já chegou a 1 aqui, ó, importante. Agora, sobrou 5 e 1. O 5 ele precisa ser dividido por alguém. Vai ser dividido por quem? Por ele mesmo, porque o 5 ele é um número primo. Então 5 dividido para 5 dá 1. Aqui repetiu 1, que já tivemos o alcance desse primeiro 1 aqui, então já fechou, né, gente? Encontramos o 1 tanto para a primeira como para a segunda coluna. Então significa dizer que a decomposição ela chegou ao fim. O que é que eu preciso fazer agora? Eu vou pegar os números que utilizamos como divisores e vou calcular o produto, ou seja, vou multiplicar esses valores, ó, o 2, o 2 e o 5. Então vai ficar, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. O que é que significa, gente, o 20? O 20 ele é o resultado do MMC. Mas a interpretação para o nosso cálculo é que o 20 vai ser o denominador das frações equivalentes. Então aqui, ó, eu vou gerar uma fração equivalente à primeira, vou gerar uma fração equivalente à segunda, de maneira que eles tenham o mesmo denominador. Qual vai ser o denominador? 20, que é o resultado do MMC. Beleza? É assim que vai funcionar. E aí o que é que nós vamos fazer agora? Já que a gente já conhece os denominadores, falta conhecer os numeradores. E para isso a gente vai utilizar da comparação. Então vamos comparar aqui a primeira fração com a primeira equivalente. Ó. Vou comparar o 5 para o 20. De 5 para 20, aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta quantas vezes? 4 vezes, porque 5 vezes 4 é 20. Ora, se esse 5 aumentando 4 vezes ele chega até 20, esse 3 ele vai precisar ser aumentado na mesma proporção, na mesma quantidade. Ora, se o 5 aumentou 4 vezes, o 3, que é o numerador da mesma fração, precisa aumentar 4 vezes. E o 3 vezes 4 equivale a quanto? 3 vezes 4 equivale a 12, ou seja, o numerador aqui vai ser 12. Então a fração equivalente, a primeira é 12 vinteavos. Entenderam? Espero que sim. Segunda fração, nós temos aqui, ó, 4 para 20, para a segunda fração equivalente. De 4 para 20, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Quantas vezes? 5 vezes, ó, porque 4 vezes 5 é 20. Ora, se o 4 aumenta 5 vezes, o número 1 precisa aumentar também 5 vezes. Então, 1 vezes 5, e aí eu encontro o numerador da segunda. Ó. 1 vezes 5 é 5. Então, a segunda fração equivalente vai ser 5 vinteavos. E agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: é possível somar? Claro que é. Por quê? Porque os denominadores são iguais. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos repetir o denominador, ou seja, vai continuar sendo 20, e vamos somar os numeradores. 12 mais 5, 17. Então, vai ficar 17 sobre 20. Beleza, gente? Então, que fração dessa folha os dois usaram juntos? 17 vinteavos. Bacana. Agora, nós vamos para a questão de número 4, a última questão. Efetue as adições e subtrações, simplificando o resultado quanto possível. Então, vamos lá, gente. Ó. 3 oitavos mais 1 sexto. É possível somar do jeito que está aqui? Não. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Trabalhar com MMC para descobrir a equivalência, as frações equivalentes. Então, vamos lá. MMC de 8 e 6. Ó. Os dois são pares, divide por 2. Ficar 4 e 3. 4 e 3, o 4 é par, divide por 2. 4 por 2 dá 2. O 3 ele não é divisível, então repete. Novamente, o 2 é par, divide por 2, vai ficar 1 e 3. O 3 ele não é par, repetiu. E aí ficou 1 e 3. Ó. Aqui já é 1. Finalizou, mas aqui ainda não finalizou. Eu preciso dividir o 3 por alguém. E o 3 ele vai ser divisível por ele mesmo, que é um número primo, né? Então vai ficar aqui, ó. 3 por 3 dá 1. Aqui já era 1. Então significou que o processo aqui, ó, ele acabou, tá? O processo da decomposição. E aí é muito importante que você saiba quem são os números primos. Novamente, em ordem, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. O 9 ele não é número primo, beleza? Então eu já sei quem são. Eu já sei quais foram os números primos que foram utilizados como divisores. Foi o 2, aqui novamente o 2, novamente o 2 e o 3. O que é que eu faço agora? Calculo o produto dos divisores, ou seja, multiplica. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, o resultado do MMC equivale a 24. Significa dizer que o 24 vai ser o denominador das frações equivalentes a 3 oitavos e 1 sexto. Ou seja, ó, aqui vai deixar de ser 8, vai passar a ser 24. E essa fração aqui, o denominador dela vai deixar de ser 6, vai passar a ser 24. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Já sabemos que os denominadores são 24, iguais a 24. Precisamos identificar os numeradores. Para isso, vamos fazer a comparação. Ó.
Primeiro comparando as primeiras frações, a primeira inicial com a primeira equivalente. Ó. De 8 para 24, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou quantas vezes? 3 vezes. Se o 8 aumenta 3 vezes, o 3 precisa aumentar também 3 vezes. Então, 3 vezes 3 equivale a 9. Ou seja, a primeira fração equivalente é 9/24. Bacana, gente. Lembrando que o denominador já foi descoberto. Ó. Descobrimos agora apenas o numerador. Agora, nós precisamos descobrir a segunda fração equivalente. Para isso, vamos fazer uma breve comparação, né? Então, aqui, ó, de 6 para 24, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou quantas vezes? 6 para 24, professor, aumentou 4 vezes. Então, significa dizer que o número 1 também precisará aumentar 4 vezes. Então, 1 vezes 4 equivale a 4. Então, vai ficar 4 sobre 24. E aí, você vai perceber que aqui está simples demais. Os denominadores são iguais? São iguais. Então, você vai repetir. Vai somar apenas os numeradores. 9 mais 4 dá 13. Vai ficar 13 sobre 24. É possível simplificar essa fração? Não, gente. Não tem nenhum número que consiga dividir simultaneamente o numerador 13 e o denominador 24. Bacana? E agora aqui nós vamos para a letra B, que é 9 décimos e menos 1/4. Então, como os denominadores são diferentes, vamos primeiramente calcular o MMC de 10 e 4. Ó. Então, tá aí. 10 e 4 são os dois pares, divide por 2, né? 10 por 2 é 5, 4 por 2 dá 2. Tem o 2 que é número par, divide por 2. 5 repete, 2 por 2 dá 1. E agora, 5 dividido para 5 dá 1, aqui é 1. Finalizou o processo da decomposição, né? Você já sabe. Pega os divisores e multiplica, né? Calcula o produto. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 dá 20. Ou seja, aqui deixa de ser 10, passa a ser 20. O 4 deixa de ser 4, passa a ser 20. Para descobrir os numeradores, basta fazer a comparação. Ó. De 10 para 20, aumentou 2 vezes. Então, 9 vai ter que aumentar 2 vezes. 9 vezes 2 dá 18/20. De 4 para 20, aumentou. Quantas vezes? 5 vezes. Então, esse 1 vai ter que aumentar 5 vezes. 1 vezes 5 dá 5. Então, vai ficar 5/20. E aí, você só precisa fazer a subtração, né? Vai conservar. Agora, os denominadores são iguais. É possível subtrair. Conserva o denominador, que é 20. 8 menos 5, 13. 13/20. E aí, gente, é possível simplificar essa fração? Também não é. Por que não é? Porque não existe nenhum número que divida simultaneamente o 13 e o 20, beleza? E agora nós vamos aqui para a letra C, a penúltima, né? Observe aqui que nessa adição não é possível porque os denominadores são diferentes, beleza? Então, neste caso aqui, nós vamos calcular um MMC entre 9 e 6, ó. 9 e 6. Tem algum número par? Tem o 2, divide por 2, ó. 9 não é possível dividir, então repete 9, 6 por 2 dá 3. Agora, não tem mais nenhum número par. Tem o 9 e o 3, eu vou dividir por quanto? Pelo 3, né, gente? 9 por 3 dá 3, 3 dividido para 3 dá 1. Olha aí, já alcançou 1, falta alcançar 1 na primeira coluna. Basta dividir novamente por 3, né? Então, 3 dividido para 3 dá 1, aqui já era 1, finalizou a decomposição. Então, neste caso, vamos pegar os divisores e vamos calcular o produto. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, ou seja, nós vamos ter duas frações equivalentes às iniciais, de modo que os denominadores são iguais a 18. Então, neste caso, falta descobrir os numeradores, por isso da interrogação aqui e aqui. Então, para descobrir o numerador de cada uma das frações, compare. 9 para 18, aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta quantas vezes? 2 vezes. Se o 9 aumentou 2 vezes, então 5, obrigatoriamente, tem que aumentar 2 vezes. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, 10/18. De 6 para 18, aumentou? Aumentou. Quantas vezes? 3 vezes. Certo? Então, significa dizer que o 2 vai ter que aumentar quantas vezes também? 3 vezes, na mesma quantidade. Então, 2 vezes 3 equivale a 6. Então, a fração é 6/18. Olha para cá. Denominadores são iguais. Então, se eles são iguais, o que pode acontecer neste caso? Você vai conservar, ou seja, você vai repetir o denominador, vai somar os numeradores. 10 mais 6, 16. E aí, gente, 16 sobre 18, 16/18. É possível simplificar? Sim, gente, ambos são números pares, então você divide por 2. 16 por 2 dá 8, 18 por 2 dá 9. Então aqui, ó, tá simplificado. Beleza? Foi a primeira que a gente precisou simplificar. E agora, por último, letra D. Tem 11/15 menos 1/2. Nesse caso, os denominadores são diferentes. E aí, calcula o MMC, ó. 15 e 2. Tem algum número par? Tem o 2. Divide por 2, né? E o 15 não divide, repete. Então vai ficar 15 e 1. E aí, gente? Divide por quanto agora? Pelo 3, né? 15 por 3 dá 5. Vai ficar 5 e 1. E agora divide por 5. 5 dividido por 5 dá 1 e 1. Novamente, se você tem dificuldade,
pega o livro, vai lá na decomposição em fatores primos. Inclusive, na época dessa aula, eu disponibilizei também um material em uma videoaula. Bacana? Depois que tu encontrar um na primeira coluna e um para a segunda coluna, significa dizer que o procedimento acabou. O que é que você vai fazer agora? Vai pegar os divisores e vai multiplicar. Então vai ficar 2 vezes 3 vezes o 5, que equivale a 30, né? Então fica simples. Então neste caso, as frações equivalentes terão como denominador 30. Neste caso, já que sabemos que os denominadores serão 30, vai deixar de ser 15, passa a ser 30, deixa de ser 2, passa a ser 30, falta descobrir os numeradores. Então nesse caso, o que é que você vai fazer? Compara. 15 para 30, aumenta ou diminui? Aumenta quantas vezes? 2 vezes. Ora, se o 15 aumenta 2 vezes, o 11 também vai ter que aumentar 2 vezes. E 11 vezes 2 vai ser igual a 22. Então a primeira fração equivalente, ó, 22 30avos. Comparando aqui as segundas frações, ó. De 2 para 30, aumenta ou diminui? Aumenta quantas vezes? 15 vezes, né? Se o 2 aumentou 15 vezes, o 1 tem que aumentar também 15 vezes. E 1 vezes 15 equivale a 15. E aí vai sobrar 22 30avos menos 15 30avos. Denominadores iguais. Conserva o denominador, subtrai os numeradores. 22 menos 15, 7. 7 30avos. É possível simplificar? Não. Então, gente, essa é a correção da atividade da nossa última aula. Eu espero que vocês tenham compreendido, beleza, alunos? Então, um abraço para cada um de vocês, tá? Então, até a próxima aula.